Pessoal, falar um pouco sobre as funções trigonométricas. Então, a função seno, né, a função seno é o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, f de x igual a seno de x. E aí, eu coloquei aqui o x em radianos. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, que são... Aqui também está na circunferência trigonométrica, está especificado, entendeu? Vamos começar o seguinte, com o zero. Vamos pegar o ponto aqui, ó. O ponto zero, ou seja, se x for igual a zero, qual é o seno de zero? O zero é esse ponto. Esse ponto é o ponto 1, 0 na circunferência trigonométrica. Como nós estamos falando do seno, que é o valor de y, então quer dizer que o y dele vale zero. Ó. Então, quando o x é zero, o y é zero. Então, é esse ponto aqui. Ó. Quando o x é zero, o y é zero. Vamos pegar um outro ponto do eixo x. Eu vou pegar agora o ponto π sobre 2. Se eu pegar o π sobre 2 e colocar no lugar do x, então é seno de π sobre 2. O π sobre 2, que é o 90 graus, é esse ponto. A coordenada desse ponto é 0, 1, certo? Como o seno é o valor de y aqui na coordenada, então ele vai dar 1. Ó. Então é π sobre 2 e 1. Ou seja, quando o x for π sobre 2, o y é 1, é esse ponto aqui. Ó. Né? Então vai ser esse ponto aqui. Está aqui em cima. Aqui, ó. Vou pegar agora o π, ó, o π, que é esse valor aqui, ó, seno de π. O π é esse ponto aqui, ó. Ele é o ponto menos 1, 0. Como eu estou trabalhando com seno, então eu vou ficar atento ao valor de y, porque o x é cosseno, então é 0. Ou seja, quando o x for igual a π, o y é igual a 0. Como o y é 0, eu vou marcar o π no próprio eixo x, ou seja, esse ponto aqui, ó. 3π sobre 2. Se x for igual a 3π sobre 2, quanto que vale o y? Se eu calcular o seno de 3π sobre 2, né, aí eu vou descobrir o valor do y. O 3π sobre 2 é esse ponto aqui, ó, que é o 0, menos 1. O valor de y dele, que é o valor de seno, é menos 1. Ó. Ou seja, o x, quando for 3π sobre 2, o y é igual a menos 1. Se eu pegar o 2π, vai ser exatamente aqui, porque o seno de 2π, o 2π está aqui, ó, em cima do zero aqui, ó, e o valor de y dele é 0. Da mesma forma que se eu fizer para o lado de cá, o menos π sobre 2. O menos π sobre 2 é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. E o valor de y dele é menos 1. Então, aqui ele vai pegar aqui no menos 1. Se você for projetando os pontos, aí vai dar aqui no 0. Esse aqui, ó, vai dar aqui no 1 e assim por diante. E aí você vai perceber que o gráfico da função seno ele tem esse comportamento aqui, ó. Ele vai ficar dando essas voltas. E ele vai continuar dando essas voltas, tá, gente? Né? Ele tem aí uma simetria aí, ó. Aqui, ó, vai passar aqui, vai vir para cá e vai continuar dando essa volta. A gente vai perceber o seguinte, ó, que o valor de seno ele nunca vai ultrapassar o valor de 1 e nunca vai ultrapassar aqui o valor de menos 1. Né? Então, o gráfico da função seno, ela tem o domínio, que são os valores que eu posso julgar no lugar do x. O domínio é o conjunto dos números reais, que eu posso colocar qualquer valor no lugar do x. Mas a imagem, que é o valor do y que eu vou encontrar, ela sempre vai variar entre menos 1 e 1. Beleza? De maneira análoga, a gente tem aqui, ó, a função cosseno. Tratando-se da função cosseno, né, aí ó, vai ser aqui, ó, y igual a f de x, quer dizer, né, é igual a cosseno de x. Se eu pegar, por exemplo, o zero, x igual a zero, cosseno de zero, aí já é um pouco diferente, porque nesse ponto aqui, né, quando eu falo cosseno, eu estou procurando o valor de x, e ele vale 1. Ó. Então, quando o x for 0, o y é 1, então ele vai passar aqui. Se eu pegar o π sobre 2, que é o próximo, o cosseno dele, ó, já vai ser 0, então vai estar aqui em cima. No próximo ponto, que é o π, né, ele é o ponto menos 1, 0, então o cosseno vale menos 1. Então, quando o x for π, o y é menos 1, é esse ponto aqui. Ó. Então, aqui o cosseno, ó, ele vai dar essa volta aqui embaixo, vai passar por esse ponto aqui, vai subir aqui e vai fazendo essa volta, tanto para a esquerda quanto para a direita, quanto valores positivos quanto valores negativos. O menor valor que ele vai ter é sempre o menos 1, o maior valor que ele vai ter, ó, em todos esses pontos aqui, ó, no alto dessas montanhas aí, é igual a 1. Então, também acontece a mesma coisa com a função cosseno. Ela vai ter o domínio real, quer dizer, eu posso colocar qualquer valor no lugar do x, mas a imagem, ou seja, a resposta que eu encontro sempre vai variar entre menos 1 e 1 aí.
Beleza? Então essa é a ideia da função seno e cosseno.